Contato agora direto com nosso amigo Belotti, que está lá em São Paulo. Boa noite, Belotti, seja bem-vindo ao Acontecer Esporte desta quinta-feira. Boa noite, Halid, boa noite, amigos da Criativa Esportes. Tudo bom com você, Halid? Como é que Tudo tá? na paz, Belotti, um prazer tê-lo novamente aqui, né? Ficou um pouco vago o programa da última quinta-feira, onde você não esteve participando, e a gente sentiu muito a sua falta aqui no Acontecer Esporte. Isso é muito bom, Halid, isso é muito bom. Tive um probleminha de saúde, mas já tô plenamente recuperado. Que coisa boa, né, Belotti? O que é que você tem para nos mandar hoje aí direto de São Paulo? Fala um pouco do futebol profissional e a respeito de vários assuntos que a gente vai debater na noite de hoje. Então, passei a pauta para vocês à tarde. Queria falar um pouquinho sobre jogadores profissionais de rede social. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi o goleiro chileno, Cláudio Bravo. Cláudio Bravo, ele estava num grupo de WhatsApp, né? Um grupo de WhatsApp formado aqui por jogadores do Chile. E esse grupo de WhatsApp, resolveu falar que falar coisas sobre o grupo de WhatsApp para a esposa dele. A esposa dele postou em redes sociais e ele foi acusado de traidor, foi realmente acusado, né, de traidor, e inclusive agora teve a convocação da seleção chilena e ele não foi convocado. Ele foi convocado, mas ele pediu dispensa, porque ele está absolutamente sem clima na seleção chilena. Você vê a rede social não cumprindo o papel dela, quer dizer, a rede social ela cumpre o papel dela, mas os jogadores, os profissionais, vou dizer uma coisa para você, quer dizer, você ficar com problemas, expondo coisas que você fala no WhatsApp, ou que você fala no conforto da sua casa, você expor essas coisas em rede social, é complicado, né, gente? É complicado. Eu acho que a rede social está aí para ajudar a gente. Você viu o Denis uma vez, o que é goleiro hoje do Figueirense, foi goleiro de São Paulo, ele reclamou que não tinha chance do São Paulo com a esposa dele foi nas redes sociais e detonou o Rogério Ceni, dizendo que o Rogério Ceni jogava sem condição para não deixar ele jogar. Aí a mãe do Júnior Tavares, no começo desse ano também, chegou o Júnior Tavares, lateral esquerdo do São Paulo, foi nas redes sociais para dizer que tinha o jogador que fazendo corpo mole, quanto ganhava cada jogador, preferia ver o filho dela morto do que jogar com a camisa do Corinthians, sendo que o Corinthians estava negociando com ele. É complicado essa rede social, hein? É complicado, né, Belotti? Às vezes expõe muita coisa além do normal e acaba vazando furo de reportagem, acaba estourando, como se diz, as bombas, não só no meio futebolístico, como em outros meios também que a gente vê, né? Mas, como se diz, a gente pode usar para o bem, como pode usar também para o mal. Aí fica a critério de cada um. Mas infelizmente não foi bem visto esse fato aí do Bravo, não é isso? Com certeza, ele foi acusado. Era um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp da seleção chilena. Aí a esposa dele saiu falando que fulano e ciclano caprichavam em festas e chegavam embriagados e tal. Sabe, coisas que às vezes acontecem, e você sabe que acontece, você é do meio, a gente é do meio, a gente sabe que acontece, um jogador ou outro chega, vai para uma festa, chega tarde, chega embriagado e tal. Cada um tem seus problemas, cada um tem seus dramas particulares, sua vida. O próprio meio profissional acaba fazendo a seleção, ele acaba saindo, ele acaba sendo dispensado do clube por conta disso. Teve vários casos de vários jogadores que tiveram problemas gravíssimos com relação a isso. Então não é necessário, não se faz muito necessário essas coisas. Acaba depondo contra. E
não é um problema da rede social. Isso é um problema das pessoas. O que tem que ficar é que isso não é um problema da rede social, do WhatsApp ou do Facebook. Isso é um problema das pessoas. As pessoas que não sabem utilizar o meio, não sabem utilizar a ferramenta e acabam prejudicando outras pessoas com aquilo que fazem. Né? É isso, Belotti. Vamos falar agora um pouco sobre a violência nos estádios, que cada dia que passa a gente vê mais... infelizmente, né, essa parte que toma conta do futebol e de outros esportes, mas que a gente ainda sonha em ver as famílias voltando ao estádio e ver um espaço de lazer para todas as famílias, né, Belotti? Com certeza, eu acabei de ver aí o campeonato de futsal de Picuí, as pessoas, as famílias, os ginásios cheios, gente vindo, se divertindo. E o que a gente vê em estádios hoje é completamente diferente. Aqui em São Paulo, tivemos agora fazem reuniões na federação determinando como vai ser a rodada desse final de semana. De repente, o Bragantino resolveu inverter o mando, né? Em vez de jogar em Bragança Paulista, resolveu jogar em São Paulo contra o Corinthians. E aí marcou um jogo para o domingo de manhã contra o Corinthians no Pacaembu, em São Paulo, sendo que à tarde o São Paulo joga com o São Caetano em São Caetano. Para quem não sabe, São Caetano, a distância entre São Caetano e São Paulo é mais ou menos 15 a 17 quilômetros, ou seja, é uma cidade grudada em São Paulo. Então, a distância e como é que fala? A condução, né? O jeito de ir ao estádio é nos trens. E as torcidas iam se encontrar nos trens, já estavam marcando na internet algum encontro nos trens para brigas, e aí mudou-se tudo. O jogo de São Paulo teve que ir para o sábado, o jogo do Corinthians foi para domingo à tarde, e aí o jogo da volta do Corinthians, que era na quarta-feira, não pôde ser jogado na quarta-feira, porque o Santos, aí sim, uma cidade a quase 100 km de São Paulo, o Santos tem uma sede da torcida em São Paulo, e a sede da torcida em São Paulo já teria marcado uma briga com a torcida do Corinthians se os dois jogos fossem na quarta-feira. Quer dizer, é o fim da linha desse negócio. A gente teve morte agora, recentemente. Aqui no São Paulo, os clássicos são apenas com uma torcida. Ou seja, se você tem... O clássico teve Corinthians e Santos, foi só a torcida do Santos, porque o mando era do Santos, no Pacaembu. E ainda assim eles se encontraram, deram um jeito de se encontrar numa cidade que é Carapicuíba, que fica distante, afastada do município de São Paulo, e ainda assim eles se encontraram lá, brigaram e uma pessoa morreu. Você vê no clássico Cruzeiro e Inter, lá quando teve Cruzeiro e Inter lá em Belo Horizonte, nós tivemos cenas de barbárie. Agora, um confronto entre policiais e torcedores do Santa Cruz, não nesse jogo agora, no jogo passado, entre Santa Cruz e Sport, na Ilha do Retiro, pessoas sendo atendidas dentro de campo. Quer dizer, essas coisas, sabe, elas têm que chegar a um ponto em que não adianta mais você pegar essas pessoas e fazer o que os clubes estão querendo, que nem a imprensa está querendo, e responsabilizar a pessoa. Você pega o cidadão que fez e põe ele na cadeia. Não é. Quando você tem torcidas brigando com torcidas, o crime realizado é um crime de rixa. É um crime que dá no máximo 2 meses de detenção. Então, a sensação é de impunidade, porque você vai ficar 2 meses na cadeia e depois você vai cumprindo pena já. Então, a legislação tem que mudar com relação a isso e tem que envolver quem é realmente envolvido. Essas torcidas só se encontram por causa do evento. O evento é o jogo. O jogo envolve 2 times de uma federação. Eles têm que ser responsabilizados, inclusive criminalmente. Porque a partir do momento que você responsabiliza... Teve uma morte no estádio. A morte não ocorreu no estádio. A morte ocorreu perto do estádio. E só ocorreu porque o Santos jogava com o Corinthians. Ok? Se o Santos não jogasse contra o Corinthians, se não tivesse rodada do campeonato, aquela morte não aconteceria. Então, as partes envolvidas são Santos e Corinthians, sim. Foi longe do estádio, mas são Santos e Corinthians, sim. Eles estavam preparando para ir ao evento.
Então, a gente tem que fazer essas coisas com bastante responsabilidade, tratar essas coisas com responsabilidade e responsabilizar quem realmente é o dono do evento. O dono do evento é a Federação Paulista de Futebol, é Corinthians, é Santos. O dono do evento em Minas Gerais é a Federação Mineira de Futebol, é Cruzeiro, é Atlético. Essas coisas só acontecem porque tem jogo, gente. As coisas... E mais ainda, tem que ter uma resposta positiva, não só da Polícia Militar que prende, como também do Judiciário, que solta, que manda soltar. Sabe, a gente teve esses dias no Rio de Janeiro 18 pessoas sendo presas e sendo liberadas no dia seguinte com termo circunstanciado. Ora, termo circunstanciado. Poxa vida, existe depredação de material público, formação de quadrilha, sabe? Todos são crimes previstos no Código Penal, aí eles saem por simplesmente porque um termo circunstanciado, voltam como heróis, são fichados na polícia, voltam como heróis e a vida continua. A vida não pode continuar. A vida não pode continuar desse jeito. O esporte é muito mais do que isso. A gente tem que cuidar do esporte, porque o esporte é muito mais do que isso. O esporte forma cidadãos. E a gente não quer que cidadãos sejam formados a partir de eventos como aquilo que está acontecendo nas torcidas, nos torcedores organizados e nos estádios do país. O esporte tem que formar cidadãos não desse tipo. O esporte tem que formar cidadãos preparados para outro tipo de coisa, para competir, para perder, para ganhar, para ter espírito de equipe, para ter tudo aquilo que o esporte pode proporcionar para a gente. É verdade, Belotti. A gente vê várias pessoas mal intencionadas, né, que se infiltram no meio da torcida e estão lá para cometer crime, para cometer desmandos e se infiltra. O policiamento até faz a parte dele, mas como você bem tocou no assunto, tem a brecha da lei que no dia seguinte já libera essas mesmas pessoas e nos próximos jogos já estão ali novamente para fazer baderna. E, infelizmente, é uma forma de lei segura que a gente não tem para realmente punir esses torcedores mal intencionados que vão aos estádios. Então, e eu acho engraçado porque, assim, você falou, existem pessoas mal intencionadas dentro das torcidas. Ora, existem pessoas mal intencionadas dentro da torcida que causam algazarras, que causam problemas. O que essa torcida tem que fazer? Expulsar essas pessoas. O que me causa espécie, o que me causa chateação é isso, é você ver o cara fazer isso, ser identificado pela Polícia Militar, ser identificado por órgãos de imprensa. Teve em São Paulo, inclusive, um cara que era vereador. Não em São Paulo, era vereador, acho que em Poá, se não me engano. O cara é identificado. E aí o que acontece? Sequer a torcida expulsa ele. A torcida não toma, a torcida não pune ele. Nem o próprio organismo que ele está infiltrado para fazer coisas erradas, o próprio organismo não pune ele. Ou seja, a gente precisa de uma mexida no sistema, a gente precisa de vontade das partes, torcidas uniformizadas, polícia militar, judiciário e clubes de federação, são as partes envolvidas. Elas têm que ter vontade de resolver essa questão. Senão vai continuar do jeito que está. É verdade, Belotti. Esperamos dias melhores para essa parte do torcedor ir ao estádio e poder levar a família e não ver o que a gente tem visto ultimamente dentro dos estádios e fora dos estádios de futebol. Belotti, um forte abraço, uma boa noite e muito obrigado pela sua participação. Que o exemplo de Picuí, que lotou seu ginásio aí para a festa do futsal, seja o exemplo do Brasil. Ok, Belotti, muito obrigado, tenha uma boa noite. Estamos sempre à disposição aqui no Acontecer Esporte. Obrigado, um abraço para todos vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, Belotti, até mais. A você que esteve nos acompanhando, um forte abraço, uma boa noite. E na próxima quinta estaremos de volta no Acontecer Esporte. Abraço.